a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Eu, com 14 anos, li a Bíblia, cheguei à conclusão... Veio de você ou alguém te deu? Não, eu fazia catecismo, e aí eu fazia umas perguntas, a catequista me expulsou do catecismo. Que isso, cara? Aí, ficava fazendo as perguntas, não sabia responder. Veja bem, não estou falando mal de catolicismo, estou contando a minha experiência. Sim. E aí eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos e comecei a achar que, poxa, mas não existe instituição sagrada, não é porque uma instituição está falando que isso é o certo que é o certo. Porque eu estou vendo algumas coisas que eu não concordo. Então eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, pesquisei muito, fui em muito lugar, amo falar de religião, tudo que você imaginar eu pesquisei, Umbanda, Espiritismo, li o Evangelho de Allan Kardec, li alguns livros de Testemunho de Jeová, pesquisei Umbanda, Islamismo, eu gosto muito de falar de religião. E parei assim, numa igreja batista de bairro, em Santo André, onde eu me senti bem. No início, meu pai e minha mãe ficaram bem putos porque meu avô veio da Itália pra cá. E meu avô sustentou, o pai do meu pai, né, sustentou a família pintando igrejas. E pelo Brasil inteiro você vai ver igrejas que foi o meu avô que pintou. Ali na Brigadeiro, ali do lado do Extra, meu avô pintou aquela igreja. Você vai em Americana, aquelas esculturas, meu avô que fez. A igreja de Americana lá dentro, meu avô pintou igrejas no Brasil inteiro. Então assim, eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho e tal. Mas eu me senti bem lá, eu achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas eu entendi que existe uma coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Era uma coisa pequenininha, era de bairro, criei amizades, gostava de frequentar, e eles ficaram muito putos comigo por causa disso. E eles iam... Mas por quê? Porque eles eram católicos, eles eram católicos. Ah, tá, entendi. Então assim, eles têm toda... Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema, aquelas beata. Da família do meu pai tem esse lance que o meu avô, o pai dele pintava a igreja. E também assim, quando eu me converti, ser crente não era tão fácil como agora. Eu peguei o final ali que ainda era um negócio estranho. O cara é crente, pelo menos de onde eu venho, assim. É o crente, nossa, e tal. Você tirava um sarro porque você é. Só que aí... Passou um tempo, acho que minha mãe foi lá ver lá que lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ia na rua e ficava vendo da rua assim, pra ver, aí ela se converteu. E aí meu pai também, minha irmã também. Eles foram lá ver a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim, pra me salvar da seita, e acabaram se convertendo. Você teve... Desculpa, eu falei. Não, e aí foi isso, cara. Eu cresci assim, minha adolescência foi lendo a Bíblia, muito. E eu me lembro muito assim da Bíblia. Óbvio que eu não gosto muito de ficar falando isso, mas não é porque eu tenho vergonha. É porque a partir do momento que você fala isso, os caras começam a falar: ué, mas então você fala aquilo, mas você fez aquilo? Sim, eu sou um desgraçado. Eu sou todo o bem que eu quero fazer eu não faço. Como assim, cara? Eu tento, sabe? Eu não sou uma boa pessoa que eu gostaria de ser, mas... Por que não? Eu tento. É difícil. O ser humano tem seus vícios, tem seus problemas, tem seus egoísmos. Material, carnal, assim. Física, entende? Então, assim, eu não estou falando isso porque eu sou um santo. Não é essa a postura que eu quero ter ao falar disso. Eu estou contando a minha história e por que eu respeito tanto a Bíblia. Então, ela mudou a minha vida e ela guia a minha vida até hoje. E por que ela mudou a sua vida? Cara, porque ali eu encontrei um norte. Você encontra modos de viver e de levar as coisas, de enxergar as coisas, que talvez as pessoas depois de velha ficam indo em psicólogo, ficam nada contra de novo. Puta, é um tempo tão chato, né? Que tudo que você fala, nada contra. O apresentador Danilo Gentili participou de um podcast e afirmou que sua conversão ao evangelho na adolescência causou estranhamento em sua família, que vinha de uma longa tradição católica, mas que depois sua mudança de vida levou os pais à conversão. Em conversa com Tiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o apresentador do SBT revelou que sua conversão aconteceu em uma época em que se tornar evangélico era impopular e foi achincalhado pelas pessoas ao redor.
Neto de imigrantes italianos católicos, ele precisou lidar com a contrariedade da família, mas o impacto que a leitura da Bíblia Sagrada causou nele foi maior que as adversidades. Tenho a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Com 14 anos li a Bíblia, eu fazia catecismo e eu fazia umas perguntas. A catequista me expulsou do catecismo. Ficava fazendo perguntas e ela não sabia responder. Veja bem, não estou falando mal do catolicismo, estou contando a minha experiência, disse Gentili. Com a leitura da Bíblia Sagrada, algumas constatações o impulsionaram a uma visão crítica em relação à tradição que era seguida por sua família. Comecei a achar que não existe instituição sagrada. Não é porque uma instituição está falando que isso é o certo que realmente é o certo. Então pesquisei muito, fui em muito lugar. Amo falar de religião, tudo que você imaginar eu pesquisei. Umbanda, Espiritismo, li o Evangelho do Allan Kardec, li alguns livros das Testemunhas de Jeová, Islamismo. Eu gosto muito de falar de religião, e parei numa igreja batista de bairro em Santo André, onde eu me senti muito bem. No início meu pai e minha mãe ficaram bem pé, porque meu avô veio da Itália para cá e sustentou a família pintando igrejas católicas, relembrou Gentili. O atrito com a família não foi algo irrelevante, disse o apresentador. Eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho, mas eu me senti bem lá. Achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas entendi que existe coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Uma coisa pequenininha de bairro, criei amizades, gostava de frequentar. Eles ficaram muito pé comigo por causa disso, eles iam me espionar. Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema. Aquelas beatas. Da família do meu pai tem esse lance que o pai dele pintava as igrejas. Quando eu me converti, ser crente não era tão fácil como agora, peguei o final da fase em que era um negócio estranho. Tiravam sarro, relatou na entrevista, veiculada em novembro de 2022 no canal PrimoCast. Entretanto, a curiosidade da família sobre os motivos que o levaram à conversão resultou em uma mudança completa. Minha mãe foi lá ver que lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ia na rua e ficava vendo. Aí ela se converteu. E aí meu pai também, minha irmã também. Eles foram ver a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim para me salvar da seita, e acabaram se convertendo, testemunhou. Durante uma conversa com Tiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o apresentador do SBT revelou que sua conversão ocorreu em uma época em que ser evangélico não era muito popular e ele enfrentou zombarias das pessoas ao seu redor. Sendo neto de imigrantes italianos católicos, ele teve que lidar com a desaprovação de sua família, mas o impacto da leitura da Bíblia Sagrada em sua vida foi mais significativo do que os desafios que enfrentou. Tenho absoluta certeza de que isso mudou minha vida para sempre. Aos 14 anos, li a Bíblia, eu frequentava o catecismo e fazia perguntas. A catequista me expulsou do catecismo porque eu fazia muitas perguntas e ela não conseguia responder. Não estou criticando o catolicismo, estou compartilhando minha experiência, disse Gentili. A leitura da Bíblia Sagrada levou Gentili a questionar a tradição seguida por sua família. Comecei a questionar se alguma instituição é realmente sagrada. Só porque uma instituição diz que algo é certo, não significa que seja realmente certo. Ele continuou sua busca espiritual, explorando diferentes religiões, incluindo Umbanda, Espiritismo, os ensinamentos de Allan Kardec, livros das Testemunhas de Jeová e o Islamismo. Finalmente, ele encontrou uma igreja batista de bairro em Santo André, onde se sentiu confortável. Meu pai e minha mãe ficaram chateados no começo porque meu avô veio da Itália e sustentou a família pintando igrejas católicas, lembrou Gentili. O conflito com a família não foi insignificante, e Gentili admitiu, eles acharam que era desrespeitoso eu abandonar o catolicismo e buscar outro caminho, mas me senti bem lá. Encontrei coerência em algumas coisas que ouvi. Entendi que nenhuma instituição é perfeita, mas vi coerência em alguns aspectos importantes naquela igreja batista, uma comunidade pequena de bairro. Desenvolvi amizades e gostei de frequentar. No entanto, a curiosidade de sua família sobre sua conversão levou a uma reviravolta surpreendente. Minha mãe foi lá para ver que tipo de lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ia me observar na igreja. Mas então ela se converteu. Meu pai também, assim como minha irmã.
Eles foram investigar a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim para me resgatar da seita, mas acabaram se convertendo, testemunhou Gentili.